Olá, estamos começando mais um Silvestre Cast, o podcast do Hospital Adventista Silvestre. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos mais duas unidades, que é o Hospital Adventista em Itaboraí e o Centro Médico Adventista em Botafogo. Você pode entrar em contato com a gente através do telefone que está aqui na sua tela. É o 21 3034 4000. Através dele, você pode agendar consultas, exames e conhecer também o nosso site, redesilvestre.com. Ali você encontra todas as especialidades médicas que a gente atende e vai conhecer um pouco mais também do nosso hospital. E para esse episódio, a gente convidou duas pessoas que, olha, eu estou honrada hoje com esses nossos convidados. A gente vai conversar sobre o câncer de pâncreas, os desafios e o acompanhamento dessa doença que é tão difícil e que tem surgido muitas dúvidas a respeito dela. Nós temos aqui, então, a presença do Dr. Eduardo Fernandes, eu vou deixar até que ele se apresente melhor, e o Dr. Felipe Melo, que faz parte da equipe, né? Os dois são da equipe de transplante aqui do hospital, e eu vou deixar, então, que vocês se apresentem. Um é chefe, o outro trabalha na equipe. Dr. Eduardo, por favor, muito obrigada. Obrigado, Fabiana, prazer estar aqui minha primeira participação aqui. Sim, no podcast do Silvestre, e é com muito orgulho que eu participo, porque aqui é minha casa, também é a casa do Felipe. E, aliás, só um adendo, na verdade, ele é o chefe, eu sou o subchefe. E então é um prazer aqui discutir esse assunto em especial, que, aliás, me permite fazer um comentário, porque o assunto que a gente decidiu conversar hoje é sobre câncer de pâncreas, e esse hospital tem tudo a ver com pâncreas, né? Sim. Até pela história. O primeiro transplante de pâncreas, se cogitou uma controvérsia no passado que tinha sido o primeiro do mundo, mas parece que foi o segundo do mundo, mas certamente o primeiro da América Latina, que foi feito aqui nesse hospital em 1969. Então o hospital começou com essa história, participando dessa história do transplante no Brasil e também do pâncreas. E por destino da vida, a gente acabou sendo um centro de referência em cirurgia de pâncreas aqui nesses últimos 15 anos. Então se produziu muitas coisas aqui nessa área de câncer de pâncreas. Então a gente ficou muito à vontade aqui de falar e de dividir com vocês hoje aqui um pouco sobre essa experiência que a gente acumulou aqui. Que bom. E vale lembrar também que o Dr. Eduardo ele foi residente aqui no hospital, gente. Eu fui interno e residente. Interno e residente, interno, né? E residente. O Dr. Felipe foi residente. Eu fiz interno, residente, morei dentro do hospital. Então olha só. Muito orgulho aqui. Ou seja, é a sua casa mesmo, a sua segunda casa. Literalmente é a minha casa. Que bom. Dr. Felipe, se apresente então também. Obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço, Fabiana. É sempre um prazer estar aqui conversando com você sobre esse tema tão importante e na presença do ilustre Dr. Eduardo aqui, que é uma das pessoas que tem maior conhecimento sobre o tema no mundo, tá? Eu, como cirurgião, estou aqui no hospital desde a minha residência, então isso já se vão pelo menos uns 15 anos. Bastante tempo também. No hospital trabalhando firme, principalmente nessa área de transplante, cirurgia de pâncreas, cirurgia do fígado. E o transplante de pâncreas não é uma realidade aqui, a gente vai conversar sobre depois, certo? Mas o transplante de fígado é uma realidade importantíssima para o nosso país. Mas o câncer de pâncreas aqui no Silvestre tem uma questão muito importante, porque ao longo dos anos, como aqui virou um hospital de referência, e nós estamos sempre inovando, trazendo tudo que tem de mais novo no mundo, vamos pesquisar fora, fizemos já várias visitas a serviços exteriores e desenvolvemos técnicas diferentes, fazemos publicações no tema, justamente para o desenvolvimento da cirurgia do pâncreas. E eu acho que o hospital justamente fornece todos os recursos que são necessários aqui para o tratamento, além do desenvolvimento justamente da questão técnica e científica na cirurgia do pâncreas. Ou seja, o hospital é referência para esse assunto, né? Então, Sim. A gente tem, assim, gabarito para falar sobre isso, né? Que bom, a gente fica muito feliz. Bom, é um câncer muito agressivo. Tem gente que quando descobre que está com câncer de pâncreas ou descobre alguém na família, um amigo, já entra em desespero, né? Porque fala assim, vai durar pouco tempo, vai viver pouco, tem só meses de vida.
Mas assim, quais são os principais desafios nesse diagnóstico precoce da doença, quando consegue descobrir logo no início? Só para a gente situar, porque assim, existe mais ou menos hoje um perfil da incidência, então você no começo mencionou bem, então, 50% dos pacientes que chegam com câncer de pâncreas já tem metástase fora do pâncreas. Então, o número é muito grande, 50. E dos outros 50, 30% já são tumores que a gente chama de localmente avançado, ou seja, ele já invadiu as veias, né? O pâncreas ele é uma glândula pequenininha, né? Que ela até no latim pâncreas, Herófilos lá, isso, 400 a.C. já tinha descrito pâncreas, e o nome pan quer dizer todo e creia quer dizer carne. Então eles achavam que o pâncreas era um bife. Né? Então o pâncreas é uma glândula que pesa aí 250 gramas, é uma glândula pequena, mas tem uma função muito importante. Exatamente. O pâncreas ele tem duas funções que a gente chama de função endócrina, porque a insulina, que a gente um hormônio fundamental para a nossa vida, ele é produzido exclusivamente no pâncreas. E o glucagon, que é um outro hormônio contrarregulador da insulina, também. E isso é a parte endócrina, ou seja, ele controla o metabolismo, principalmente da glicose, que é a essência da nossa vida, das células do nosso corpo, depende da glicose. Então, e ele tem uma parte que a gente chama de exócrina, que produz as enzimas da digestão. Tanto é que o pâncreas é conectado no tubo digestivo e ele secreta mais ou menos 1 litro, 1,5 litro desse líquido por dia. Nós nos alimentamos, o alimento cai no estômago, o pâncreas é estimulado pelo sistema nervoso, ele ejeta esse líquido para digerir as proteínas, as gorduras e os carboidratos. Então o pâncreas é uma glândula, apesar de pequenininha, assim, ele é muito importante. Muito importante. Sem ele a gente não consegue viver, né, sem as funções dele. Então a gente precisa dessa parte exócrina. De forma que a gente vai falar disso daqui a pouco, mas quando a gente faz cirurgias, que a gente pode remover todo o pâncreas, mas a gente tem que repor depois essas enzimas, a insulina, etc. Aí depende de bastante cuidado médico para isso tudo. Então o pâncreas, ele tem essas funções, é importante as pessoas saberem, né? Então ali, ele tem apesar dele ser uma glândula relativamente pequena, debaixo do pâncreas passam dois vasos muito importantes que vão levar sangue. Uma leva sangue para o fígado, né, que é chamada veia porta, e essa veia porta passa juntinho do pâncreas. Então, às vezes, um tumor, às vezes pequeno, ele gruda nessa veia. Ele invade a veia, às vezes ele passa circunferencialmente na veia, e tem uma outra veia que leva sangue arterial para o intestino, que chama artéria mesentérica superior. Então, esses dois vasos, eles entram ali na intimidade do pâncreas. Então, 30% dos pacientes apresentam já tumor que estão muito na intimidade desses vasos. E só 20% está pequenininho, distante dos vasos. Então, veja o desafio que é, porque esses 30%, eu acho que isso o Dr. Felipe comentou, que é o caso que a gente se desenvolveu muito nessas cirurgias aqui, o grupo todo, não só eu e o Felipe, mas também os outros cirurgiões da equipe, que a gente faz cirurgias para remover esses vasos que estão acometidos. Então, é um desafio, e tem os outros 50%, que são um número grande dos pacientes que têm metástase, por exemplo, no fígado, que tem metástase no peritônio, e aí a cirurgia tem pouco valor. A gente até vai comentar também que existem casos em que tem metástase no fígado e que a gente hoje pode fazer um tratamento quimioterápico antes para tentar resgatar esses casos para uma futura cirurgia. Mas isso são pontos ainda controversos, mas atuais aqui nesse tema. Então, para situar as pessoas aqui, que realmente é agressivo, como você falou, porque a gente tem, quando alguém liga para a gente, tem um paciente aqui com câncer de pâncreas, a gente fala, será que ele está naquele 50%? De lá ou está 50% de cá? Não é, Felipe? Eu acho que a gente sempre fica com esse temor, né? Você vê um tumor de pâncreas, tem metástase no fígado, não tem, não é? Então, acho que, né, Felipe? Não sei se a visão que você tem aqui do paciente que vem para a gente aqui, né? O que você acha? Eu acho que é justamente essa a questão, né? A gente precisa saber se é uma doença localizada ou não.
A doença que está localizada e está avançada, mas somente naquele local ali, na proximidade do pâncreas, na imensa maioria das vezes, nós conseguimos oferecer um tratamento cirúrgico. Uhum. Quando a lesão já está difusa, tem uma metástase já no peritônio, ou tem uma metástase no fígado, então precisa ser um caso mais estudado. E, às vezes, conseguimos oferecer algum tipo de tratamento. Difícil da gente falar em cura, mas tratamento não significa sempre a cura, mas aliviar e melhorar os sintomas e aumentar a sobrevida. E o pâncreas é uma outra questão assim, anatômica que é muito importante, que assim, para a população em geral, que ele é uma glândula pequena, mas numa topografia tão importante, que ele está em cima do plexo solar. Olha, o que a gente tem? Né? Uma inervação intestinal de todos os órgãos abdominais que passa por ali, que tem todo o controle da função digestiva, de uma função metabólica. Então, assim, é um órgão de extrema importância e de uma localização muito delicada quando se fala em algum tipo de lesão. Tenha em mente que quando às vezes a gente tem invasão desses grandes vasos, que o Dr. Eduardo mencionou, e o tumor tem apenas 1 centímetro, 2 centímetros, e ele já consegue fazer essa invasão. Então é diferente de outros órgãos, onde precisa, para ter uma invasão maior, você precisa ter um tumor grande, de 5, 6, 10 centímetros, para ter alguma invasão mais crítica. No pâncreas, uma lesão pequena pode causar um dano muito grande já. Muito grande. Uma dúvida que eu tenho e que surgiu aqui agora, uma pancreatite, ela pode evoluir para um câncer de pâncreas ou não? Eu acho que geralmente é o contrário. Existem uns tumores, aí aqui os nossos telespectadores aqui alguns deles vão saber disso, porque existe uma doença hoje que está na moda no pâncreas, que é uma neoplasia, que a gente chama neoplasia intraductal papilar mucinosa. Fosse umas verruguinhas que dão dentro do canal pancreático, e essas verruguinhas secretam uma gelatina, e essa gelatina pode vir a dar pancreatite. Então, às vezes, é ao contrário. Às vezes, uma pancreatite pode ser uma manifestação de um tumor. Né? Então, é claro que a maioria das pancreatites são causadas por cálculo. Um cálculozinho sai da vesícula, aí um farelinho daquele cálculo passa e inflama o pâncreas. Mas existem manifestações, como pancreatite, de alguns tumores. Essa neoplasia, que chama IPMN, que está na moda hoje, é uma neoplasia muito frequente na população, ela pode vir a ser uma causa num futuro de desenvolvimento de câncer de pâncreas. É uma das causas, porque tem vários fatores que são interessantes a gente mencionar. Né? As pessoas que mais têm câncer de pâncreas? O tabagismo é uma causa, né? Câncer de bexiga, câncer de esôfago, câncer de pulmão e também câncer de pâncreas. Né? Temos que lembrar. É muito frequente, os pacientes que a gente opera têm história de tabagismo. Obesidade, provavelmente pelos fatores, né? Quem é obeso, come mal, come muita besteira, e essas besteiras tem muitos estímulos, porque veja, a gente come besteira, a gente está estimulando o pâncreas. Qualquer coisa que a gente come, qualquer coisa, estimula o pâncreas a produzir as enzimas e principalmente insulina. Hoje está muito na moda, né? Comer menos carboidrato, porque o carboidrato te estimula a produzir muita insulina e você vai exaurindo o pâncreas, e tem umas mutações de uns genes, SMAD e outros genes parecidos, que podem estar relacionados com essa desregulação da produção de insulina, esses estímulos. Então, obesidade, tabagismo, tem fatores genéticos, tem esse neoplasia que a gente mencionou, que é frequente, que é o IPMN, e tem as causas familiares, existem outras mutações, existem outros tipos também de câncer de origem neuroendócrina, tem algumas síndromes genéticas que causam isso. Então, o câncer de pâncreas é uma doença muito heterogênea, tem muitos fatores. Mas aqui no Brasil, e a gente vê, principalmente na Europa, na América do Norte, tem muita a obesidade, é uma doença que hoje faz parte aqui da vida de todo mundo aqui sempre está um pouquinho mais cheinho. O Dr. Felipe está sempre aqui muito saudável, mas é uma doença que tem relação direta com a obesidade. A gente comentou aqui no início que o hospital ele foi o primeiro a realizar um transplante de pâncreas, né, lá
há alguns anos 69. atrás, 1969. Assim, o transplante, ele ainda é uma opção viável para os pacientes com câncer ou não? Bom, como eu tinha falado, o transplante ele não entra no rol de procedimentos para o tumor de pâncreas. Até porque é possível a vida sem o pâncreas. Tá? E ela sendo uma neoplasia grave, com sobrevida já... para chegar ao transplante tem que ser uma doença localmente avançada, em que a gente tem uma chance depois de sobrevida talvez um pouco menor do que com uma ressecção. Então, quando a gente fala em transplante, a gente está justamente, primeiro, concorrendo por um órgão da sociedade, onde não temos doadores suficientes para todos os receptores. Então, nós temos que pensar sempre justamente em fazer uma adequação de quem tem o melhor chance, escolha de Sofia. Infelizmente, nós passamos por isso. E a outra questão é que a gente, num transplante, tem uma imunossupressão. E imunossupressão, dependendo do caso, e falando em tumor, é uma questão bem delicada ainda, em vários estudos. E a vida sem o pâncreas, ela é possível. Então, acontece a insuficiência endócrina, a insuficiência exócrina, e nós temos tratamento para isso. Endócrina é falta da insulina, principalmente, em que nós temos reposição de insulina, como num diabético normal. E a insuficiência exócrina, que são as enzimas digestivas, nós temos essas enzimas digestivas já em comprimidos, que são administradas a cada refeição. Uhum. O transplante de pâncreas, ele está mais relacionado ao paciente que tem diabetes. E é um diabetes de longa data que causa já agressões e não tem a possibilidade de tratamento com insulina. Uhum. E aí são nesse caso tem a indicação do transplante, não no caso do câncer. O transplante é reservado para doença benigna, basicamente o diabetes. Entendi. Então, é possível viver sem pâncreas, porque já existem, então, todas essas enzimas e tudo que o pâncreas produz já é possível repor. E quais são, então, os tratamentos possíveis diante de um câncer de pâncreas? Mais ou menos, só vou esclarecer essa questão do... É possível viver sem o pâncreas. A gente aqui, o nosso grupo hoje aqui, a gente tem mais de 80 cirurgias de remoção total de pâncreas. Então, assim... Bastante coisa. Sim, acredito que é a maior experiência do Brasil hoje de pancreatectomia total, que a gente chama, de remoção total do pâncreas. Apesar de ser possível, temos que deixar claro que não é simples. Porque também o paciente tem que ter acesso ao sistema de saúde, porque é uma coisa que a gente aprendeu também. Às vezes o paciente não tem muita condição social de fazer o acompanhamento, porque, veja, ele tem que tomar uma dose alta de medicamento para poder digerir. Uhum. Né? O Brasil teve um avanço, porque na legislação brasileira as pessoas têm acesso gratuito quando você demonstra que a pessoa tem insuficiência exócrina do pâncreas, e você documenta, o Estado hoje é obrigado a dar as enzimas. Eles dão uma quantidade menor do que eles precisam, mas mais ou menos metade do que às vezes a pessoa tem que comprar. E não é esse medicamento chamado pancreatina, o Creon não é um medicamento barato, as pessoas têm que ter acesso, porque senão a pessoa come e não alimenta, porque lembra, a proteína, por exemplo, é uma molécula desse tamanho. O intestino só absorve desse tamanhozinho. Então o pâncreas vai lá e vai quebrar. Se você, então, se alimentar pode comer super bem, come um monte de coisa, proteína, gordura. Se você não tiver o fermento pancreático, ela elimina nas fezes aquilo ali e não absorve. Então, assim, ela emagrece, não produz as suas próprias proteínas. Vai comer, mas vai perder os vai perder tudo. Do então, tem que ter um bom acesso ao serviço de saúde, tem que ter uma família que seja coesa, que vai ajudar aquele indivíduo a... E também tomar insulina. A insulina também, ela tem uma insulina que todo mundo conhece, que é chamada de insulina regular, que é aquela de ação rápida. Você comeu, sua glicose foi para 300, você aplica lá 20 unidades de insulina, ela baixa. Existem umas insulinas que são de ação lentas, que é chamada de insulina pH, e tem hoje umas insulinas de ação ultra lenta, que você aplica, ela vai devagarzinho absorvendo e vai mantendo a sua glicemia baixa. Então, tem que ter acesso a esses medicamentos para poder dar certo. Então, o que a gente aprendeu aqui, né, Felipe, ao longo desses anos também, é que não é para todo mundo, porque a pessoa tem que ter ali
familiar que ajude, que vai pegar o medicamento e fazer esse ajuste. A gente sempre recomenda ter um endocrinologista junto para participar da parte endócrina, e a gente vai acompanhar junto com os nossos clínicos e conosco a parte exócrina. Mas é possível sim viver sem o pâncreas. E então, antes da gente fazer essas cirurgias, que a gente veja um tumor muito complicado que vai precisar remover todo o pâncreas, que a gente tem que ver se o paciente vamos dizer, se ele vai ter condições de se ele fato vai de viver ter condição. sem um pâncreas. E para isso, agora indo para a sua pergunta, o tratamento do câncer de pâncreas, a gente é engraçado, né? A gente tem que se dedicar muito, porque tem muito estudo que tem, a gente tem que estar sempre muito atualizado, e isso vai mudando, a cada 2 anos mudam os guidelines, vão aparecendo novos medicamentos, né? Então a gente hoje trabalha muito em conjunto com os oncologistas clínicos, porque o câncer de pâncreas, no passado, há 15 anos atrás, menos até, era muito mais cirurgia direto. Nos últimos anos, né, até o Brasil, a gente conseguiu hoje incorporar uns medicamentos novos em que a gente tem uma tendência a fazer o tratamento do câncer de pâncreas, primeiro quimioterapia, um pouco de químio, depois a gente opera, depois acaba a químio. Hoje já tem gente que quer fazer toda a quimioterapia, os 12 ciclos antes da cirurgia, para a gente fazer a cirurgia depois. Então a gente, aqui, nosso grupo, o Felipe pode comentar depois da opinião dele, mas eu acho que a gente hoje gosta de todas as opções e de dividir com o paciente, porque tem caso que o paciente está muito inseguro com a cirurgia, daí a gente faz a químio, ou o paciente que não quer a químio, a gente faz a cirurgia, faz a químio depois. Mas existiram muitos avanços, sim, Fabiano, nesses anos. Tem uma combinação de medicamentos hoje, que é o estado da arte, que é chamado FOLFIRINOX. É bem tóxico, mas são 4 remédios que a gente usa durante alguns ciclos, e isso parece controlar um pouco a doença. Mas eu queria que você me permitisse comentar um assunto. O câncer de pâncreas é um tumor muito esperto, talvez o tumor mais inteligente que tem no corpo, porque é um câncer que essa célula ela é muito inteligente, porque ela produz uma capa de tecido fibroso ao redor do nicho celular, e isso impede a entrada de medicamentos. Então ela se protege de um escudo de tecido de colágeno e outras substâncias, e isso impede o quimioterápico. Então, uma controvérsia que existe então vamos fazer químio, mas se a químio penetra mal, né? Então, existe essa discussão, mas ela é uma célula muito inteligente, então quando você tem que, às vezes, mudar o esquema para poder atrair outras vias, então existe muita pesquisa para tentar medicamentos que vão destruir essas capas para poder chegar lá dentro do nicho do tumor. E né? essa característica é só no câncer de pâncreas? Outras células também, o câncer de vesícula biliar também tem essa característica, mas o câncer de pâncreas ele é bem resistente a essas. Até que, por exemplo, a imunoterapia, que é um tratamento novo, ele tem menos efeito no câncer de pâncreas, mais efeito em outros tumores do aparelho digestivo. Mas o câncer de pâncreas ele tem essa característica, e isso que o Dr. Felipe comentou no começo, e que é algo que nós aqui participamos juntos em algumas publicações, aqui em revistas muito boas aqui, a gente tem desenvolvido aqui no Brasil uma técnica de uma cirurgia mais radical, o Felipe pode comentar sobre isso daqui a pouco, em que a gente remove esses tecidos. Por quê? Porque o câncer de pâncreas, ele adora nervo, ele adora células nervosas. E a explicação é porque nas células nervosas tem uma capa que a gente chama de mielina, e essas células elas se trafegam pela bainha de mielina, então ela se dissemina ao longo desses nervos. Então as cirurgias atuais é para remover esse nervo. Então a gente machuca o paciente, mas a gente diminui a chance de recidiva do tumor. Então, ele é uma célula muito inteligente, né? De forma que os avanços que têm acontecido hoje na cirurgia, eu quero que o Felipe comente isso, porque as cirurgias que a gente faz hoje são cirurgias melhores, a gente tem pacientes aqui nossos que já têm aí quase 10 anos de sobrevida com essa técnica, quer dizer, então a gente avançou bastante, né? Os oncologistas avançaram, a gente avançou, e então hoje a gente oferece um tratamento muito melhor do que dos anos atrás. Essa é uma realidade que a gente tem, né, Felipe, observado na nossa prática. Então, agora, não é simples. A gente
vale deixar essa falando mensagem. aqui está parecendo tudo, Não, né? mas essa Mas mensagem não é, que eu não tem sempre nada passo de falando para os simples, né? pacientes, eu falo para todo paciente, olha, não existe cura sem sacrifício. Existe um preço a se pagar e o câncer de pâncreas é o maior exemplo. Eu falo para o paciente, vai passar um trator em cima de você, igual naquele desenho, passa o trator, ele fica ali chatinho, ele tem que se recuperar, quebra todos os ossos, a pessoa vai recuperar. Por quê? Essas drogas, elas são pesadas, elas não são simples. Então o doente vai para aqui, machuca, tem alteração do sistema nervoso, com a sensibilidade diminuída, cai cabelo e fica fraco, tem diarreia e depois vai para uma cirurgia mutilante dessa. Ou seja, eu falo para o paciente, esse é um tumor que tem um sacrifício para poder chegar na cura, né? Então, esse é um comentário que eu acho que vale a pena a gente passar essa mensagem, mas hoje eu, por exemplo, estou com muito entusiasmo nesses tratamentos novos. Eu gosto sempre de trazer para o paciente, e você comentou aqui no começo, falou, já sabe, não tem chance, né? Isso é o que a gente escuta, né, todo dia no consultório, o paciente fala, porque eu acho que essa palavra câncer, ela já traz quase que um atestado de óbito para a pessoa. E o pâncreas, mais o pâncreas. E o pâncreas, a gente sempre ouve dizer que é o pior de todos, né? E é uma verdade. É o grande vilão dos cânceres, agressivo, né? Essa é a fama que ele tem, digamos assim. Mas justamente, eu acho que cabe falar que no início da minha carreira médica, eu escutei muito sobre o tumor de pâncreas era igual a 6 meses, com cirurgia ou independente da cirurgia. E antes a gente não tinha tantas drogas específicas para o pâncreas, tratamentos tão direcionados, e todo mundo ia para a cirurgia e realmente a recuperação, o tratamento, tudo isso aí, o paciente não tinha uma sobrevida muito grande. Mas justamente com o que o Eduardo falou sobre isso tudo, sobre novas técnicas, sobre entender qual é o fluxo, o tráfego das células neoplásicas do tumor de pâncreas e adequar os procedimentos cirúrgicos a isso, justamente estão trazendo uma sobrevida muito maior, associada às medicações mais direcionadas, às células específicas. Mas essa questão do tumor de pâncreas sendo inteligente, tudo isso, justamente faz com que a gente seja cada vez mais agressivos em relação ao tumor e tentando pegar e entender toda essa logística da célula tumoral. E aí fazer justamente uma cirurgia pensando nessa limpeza mais extensa, principalmente de tecido linfático e tecido nervoso, que é onde tem a propagação do tumor de pâncreas. E lembrando que é onde ele fica localizado, né? Então ele fica justamente na raiz ali de todos os órgãos digestivos do intestino. Ele funciona como se fosse a porta de entrada ali dos estímulos nervosos do intestino, e a parede então começa a fazer. Então justamente a gente tem que ir nesse problema. E aí vem toda a questão de dificuldade técnica da realização da cirurgia, que nem todo mundo está aficionado a fazer esse tipo de procedimento, não é difundido tanto, mas é uma coisa que a gente tem que a todo momento trazer e mostrar que realmente fazer uma cirurgia um pouco maior, às vezes, traz benefício. E é uma luta muito grande, ainda hoje, com a maioria dos médicos, e não são médicos mais antigos, mas são médicos que têm uma formação, às vezes, baseada em conceitos, desses conceitos mais enraizados, que são difíceis de remover. Uhum. Então a gente consegue um trabalhinho de formiga, passando de dia a dia, mostrando o benefício, mostrando o resultado, para assim conseguir aumentar o pool de pacientes que podem se beneficiar com esse tipo de tratamento mais agressivo. A gente acho que falou dos tratamentos e tudo mais, mas assim, antes que a pessoa descubra a doença, quais são os sinais e sintomas que a pessoa apresenta e que ela precisa investigar mais detalhadamente, né? Que sinais esse câncer ele dá para a pessoa que de repente está ali bem e de repente começa a sentir alguma coisa diferente? Quais são esses sintomas? É uma boa pergunta, porque lembra que a gente falou aqui, a anatomia do pâncreas, o pâncreas tem esse bife, que é o pâncreas, ele tem uma porção que a gente chama de cabeça, tem uma porção que chama de corpo e a cauda do pâncreas, né? Dependendo da localização, se o tumor, ele é um pouco mais frequente, 70%, 75% dos tumores, eles dão na cabeça do pâncreas. E aí, na cabeça do pâncreas, é onde passa o canal da bile, que sai do fígado e entra
ele encontra que esse canal do pâncreas para jogar essas secreções dentro do duodeno. Então, quando você tem um tumor na cabeça do pâncreas, o paciente fica, quando ele comprime esse canal, ele vai ficando amarelo, porque a bile, quando ela não é escoada para o intestino, ela acumula no sangue, então a pessoa fica amarela. Então, a icterícia é um sinal que o paciente, né? Ontem mesmo eu operei uma paciente com câncer de pâncreas, aí a filha dela virou para ela: mãe, você está amarela. Quer dizer, aí foi uma manifestação com a icterícia. Mas essa é uma manifestação, vamos dizer assim, mais fácil, porque o paciente muda a cor, visível, chama atenção. Né? Chama atenção. Mas o câncer de pâncreas é uma doença, né? Essa célula, aliás, ela é uma célula, como eu disse, ela é muito inteligente e ela produz umas substâncias que alteram lá no cérebro, tem um centro no tálamo, que é o centro da fome. Ela produz umas interleucinas, que são umas enzimas, umas substâncias que são pró-inflamatórias, elas estimulam o centro da fome, inibem o apetite. Então a pessoa vai perdendo peso. Ela vai perdendo peso e a pessoa: mas você está emagrecendo. Então é um dos sinais, né? Perda de apetite, e aí, para quem emagrecimento. Quer perder peso, pensa assim: nossa, estou conseguindo emagrecer. E nos dias atuais, até é muito comum se o paciente está tomando uma injeção para emagrecer, né? Porque lembra, um dos fatores de risco do câncer de pâncreas é o quê? Obesidade. A pessoa está obesa, então está tomando uma injeção, ela acha que está emagrecendo porque está tomando um negócio, mas pode ser manifestação de um câncer de pâncreas, né? Então, essa célula tem essa característica. E também, por ela também produzir umas outras substâncias, tem uma substância chamada leptina-like, que é muito produzida pela essa célula do adenocarcinoma de pâncreas, ela altera a glicemia. Então, tem paciente que fica diabético. Mas, às vezes, um paciente de 50 anos, fiquei diabético, outro que ficou... Quando você vai ver, aquilo é uma manifestação paraneoplásica do câncer de pâncreas. Então, é uma coisa para ficar de olho. Ficou diabético, do nada, tem que procurar, tem que investigar esse pâncreas. Existem umas tromboses que dão nas pernas, porque essa célula, como disse, ela é inteligente, ela produz essas substâncias, que a gente chama de interleucinas, que ela produz, ela aumenta a viscosidade do sangue. Então, o sangue, se ele ficar muito viscoso, ele pode trombosar. Então, nas pernas onde o sangue é mais lento, então pode ter uma coisa chamada trombose venosa profunda. Você chama assim de Trousseau, uma manifestação paraneoplásica. Então, todo trombose venosa profunda, a gente tem que pesquisar câncer de pâncreas ou um câncer de estômago, pode ser que está produzindo isso. Então, são outras manifestações que são decorrentes desse câncer de pâncreas, né? Então, quando o tumor está no corpo do pâncreas, ele dá dor nas costas. Então, o paciente às vezes procura um ortopedista achando que é uma lombalgia. Ou pode achar que é rim, alguma coisa assim, ou pode achar que é um rim, mas eu não entendo da anatomia, me perdoe se pode ser um cálculo renal, mas pode ser às vezes uma dor na coluna. A pessoa já estou com uma hernia de disco, aí fica meses procurando um ortopedista, vai fazer uma ressonância da coluna, até que o tumor já passou 3, 4 meses, ele cresceu, enfim. Então, mas eu acho que a sua pergunta é para chamar atenção, Fabiano, me corrija se eu estiver errado, é o seguinte: as pessoas têm que tentar fazer o diagnóstico antes disso, porque até para nós cirurgiões, às vezes a gente... Tem que se conhecer, né? Tem que se conhecer e as pessoas têm que fazer exames frequentes, porque às vezes é onde você tem a oportunidade de ver uma alteração pequena, em que a cirurgia não precisa ser tão agressiva como essa que o Dr. Felipe está falando, porque são cirurgias mutilantes, então a gente pode encontrar uns tumores menores e fazer cirurgias mais econômicas e com mais facilidade de recuperação, etc. Então, acho que essa é a mensagem que a gente tem que passar, que apesar da viabilidade dessas cirurgias que a gente tem desenvolvido, mais radicais, etc., porque a gente tem recebido pacientes já mais em estágios mais avançados e que precisam de tratamentos mais agressivos. E aí o trator vai passar por cima. Aí o trator é mais mais difícil, né? Acho que um recado importante é justamente esse. Como a maioria dos cânceres, a gente tem muito dificuldade no diagnóstico precoce. Daí vem as campanhas de rastreio, tanto do tumor de mama, de tumor de próstata. O pâncreas é igual. Quando ele dá sintoma, é porque já tem alguma questão avançada para... Ele já está fazendo um estrago grande lá dentro, né? Mas lembrando que eu falei, que tumores muito pequenininhos podem já encostar em estruturas importantes. Então, uma das principais clínicas é justamente isso, ficar amarelo, e a icterícia. Porque ele é um pequenininho, mas ele consegue fazer uma compressão da estrutura. E, na maioria das vezes, quando a icterícia é recente e tudo, a gente consegue fazer um tratamento melhor.
Mas eu estou lembrando aqui que assim de casos assim interessantes, porque o tumor de pâncreas tem alguns tipos celulares diferentes, né? E tem apresentações clínicas assim das mais diversas possíveis. Então aqui nós temos alguns casos onde nós já conseguimos dar alta para pacientes que ficavam em tratamento psiquiátrico por longo período de tempo, por vários anos na vida. Mas por quê? Porque tinha um tumor de pâncreas que justamente produzia muito insulina. Isso faz com que a pessoa tenha hipoglicemias, né? Vai diminuindo muito a glicose no sangue em diversos períodos diferentes durante o dia. E a insulina baixa, o cérebro ele fica sem o alimento principal dele. Isso causa alterações psiquiátricas, do tipo alterações onde o paciente começa a falar coisas sem sentido, pode ter reações graves, assim, começar a brigar. Então, assim, justamente ficar taxado como um paciente psiquiátrico, como um maluco. E, na verdade, ele tem um tumor no pâncreas ali que causa tudo isso. Nossa. Então, eu acho que isso é interessante, né? Interessante. Porque a cirurgia do pâncreas, quando a gente faz o diagnóstico do tumor, a gente consegue até tirar do psiquiatra, tirar da clínica internado, porque resolve um problema. Teve um caso no Silvestre, que foi uns 2 anos dois atrás, casos, né? pelo menos. Paciente que já tratava com psiquiatra há muitos anos e ela tinha esse tumor. Ele é um tumor que, a maioria das vezes, ele é benigno, mas ele dá essa... O paciente já tinha muitas internações do hospital psiquiátrico, mas era em decorrência desse fenômeno aí. E aí foi só retirar o tumor. Foi retirar e melhorar pronto, dessa acabou questão. o tratamento psiquiátrico. Sim. Olha só, curioso. Não sabia que esse tumor podia causar. Mas esse é um tumor tipo de- raro, um tumor específico, né? Que chama esse insulinoma que o Felipe mencionou, né? É diferente. É. Bom, a gente fala, vocês mencionaram que a obesidade é um dos fatores que podem ocasionar esse câncer, né? E quando a gente fala em estilo de vida, como prevenção, como é que a gente pode indicar uma mudança, né, de estilo de vida? O que a gente pode aconselhar para os pacientes, tanto aquele que já descobriu o câncer, como aquele que está em fase de tratamento, como aquele que já apresentou uma cura e que está fazendo acompanhamento médico. Então, que mudanças no estilo de vida a gente deve aconselhar de forma geral para as pessoas? Eu acho que a mudança, assim, a obesidade, ele é um fator de risco prolongado, né? A pessoa é obesa, ela não é obesa há 6 meses, ela é obesa há anos. E aqueles fatores vão se acumulando e gerando alterações ali no corpo. Ele vai avisando a pessoa e aí uma hora o pâncreas se revolta e faz esse tumor, né? Então, esse é um fator que demora anos para ele acontecer. Então, a gente tem feito cirurgias em pacientes que fizeram, inclusive, cirurgia bariátrica e depois também desenvolveram câncer de pâncreas. Ou seja, isso mostra que mesmo a pessoa emagrecendo depois, ela ainda continua sobre o risco, né? Semana passada mesmo eu fiz um caso desse. Já tinha feito cirurgia bariátrica, mas foi obesa durante 50 anos. Então, aquilo ali, né? É claro que a pessoa emagrece, atenua outros problemas, né, da doença cardiovascular, mas o fator continua, diminui, As obviamente. consequências ficam. Sim, Né? mas essa é o fator de risco As pessoas têm que tentar se alimentar melhor, né? Porque eu digo, hoje a gente come muita besteira, muitos alimentos ultraprocessados, esses alimentos que têm tudo a ver. Engraçado, uma vez eu fui num hospital adventista nos Estados Unidos, lá em Loma Linda, na entrada do hospital tem um negócio assim, nós somos aquilo que nós comemos, né? Então, olhando hoje para o câncer de pâncreas, é uma das maiores verdades que existem, né? Então, o câncer de pâncreas, o pâncreas como dizer, ele é que produz os hormônios, as enzimas, ele sofre com essa sobrecarga toda da obesidade. E um outro dado importante, assim, tem um dado agora, no Brasil, são dados do Instituto Nacional do Câncer. Câncer de pâncreas é a 5ª causa de câncer em mulher e a 4ª em homem. Opa. 2030 vai ser a 3ª em mulher e a 2ª em homem. Nossa. Então, olha a velocidade que ele está chegando. Está perto, 5 anos. A velocidade é muito grande do câncer do pâncreas. Os dados são cada vez, né, Felipe? Toda semana, a gente opera paciente com câncer de pâncreas. É muito frequente. Nossa doença está aqui. Eu acho que isso, na minha visão, acho que isso é um reflexo da sociedade comendo mal,
alimentos ultraprocessados, né? E isso tem sido, o pâncreas está gritando aí com isso. Então nós temos que estar preparados, né? O serviço de saúde, porque é uma doença, né? O câncer de intestino grosso, que é um câncer comum, ele se manifestou antes já, né? Porque o câncer de intestino, ele é muito frequente. Vocês aqui todos conhecem pessoas que têm, que já tiveram, né? Então o câncer de pâncreas está aqui, está de mão dada com ele. Então a gente tem que tentar, nós mesmos, né? Tentar nos alimentarmos melhor, tentar ter uma vida, fazer um pouco de exercício físico, né? O Felipe acho que pode falar do exercício físico. Doutor Felipe nunca vai ter esse problema, né? Então, mas ele é bom porque os pacientes, ele pode, né, ele é testemunha, ele é muito saudável, faz muito exercício físico e se alimenta muito bem, melhor do que eu, né? Não, eu acho que vale até a pena a gente mencionar que a Igreja Adventista, né, que é a instituição maior, né, o Hospital Adventista faz parte, né, de uma rede de hospitais que são da Igreja Adventista. A gente fala muito sobre os 8 remédios naturais, né, que eu costumo dizer também, eu aprendi essa expressão com um colega que dirige uma clínica, o Dr. Marcos Edmo. Ele fala que são 8 doses diárias, que a gente deve tomar todos os dias. Então, luz solar, ar puro, água, alimentação adequada, exercício físico, o sono regular, né? Então, assim, são 8, eu não vou arriscar falar todos aqui, porque eu sempre esqueço algum. Mas, assim, se a gente coloca todos os dias em prática esses remédios naturais, essas doses diárias, a chance da gente ter doenças assim vai diminuir consideravelmente, né? Não precisa nem estudar muito, né? Só isso aí tem tudo a ver com tudo aquilo que a gente falou aqui, Sim, né? Quer dizer, são verdade. coisas que às vezes o pessoal toma muito esse suco de caixinha que tem muito corante, né? Então, assim, a gente tem que evitar os refrigerantes que tem muito corante também, esses alimentos ultraprocessados, e isso tem, né, chamado a atenção, porque os números estão aí, né? Os números são muito expressivos aí, mostrando que tem relação direta com que a população está ficando obesa, né? Então essa obesidade está muito óbvio que está relacionado com a nossa alimentação, né? É verdade. Eu acho assim que a instituição adventista, ela é uma das todas as medidas necessárias para se evitar ao máximo os tumores, né? Isso já foi mostrado com várias pesquisas e trabalhos nos Estados Unidos e Loma Linda, aonde justamente isso, estilo de vida que é baseado na atividade física, sono, descanso, alimentação correta, com poucos industrializados, tudo isso é fundamental para a saúde global e prevenção de doenças, especialmente o câncer aqui em debate. E a gente, o senhor mencionou essa questão, né, de paciente psiquiátrico que deixou de ser paciente psiquiátrico quando operou esse câncer específico, e uma das perguntas que eu trouxe foi a seguinte: o suporte psicológico, ele é essencial para o paciente e para o familiar. Como é que pode se lidar com esse impacto emocional diante de um diagnóstico tão desafiador, né? De repente é necessário também um acompanhamento psicológico para o paciente que está em tratamento de um câncer de pâncreas? Olha, o apoio psicológico ele é importantíssimo. E ele eu acho que começa bastante na questão do diagnóstico e da interação do médico com a família. E normalmente quem dá essa primeira notícia somos nós, somos os médicos. Então, eu sou sempre a favor de nós termos um papo mais aberto possível. Porque para ter o tratamento adequado e melhor possível, a gente precisa que o paciente e o familiar estejam cientes de toda a gravidade e de todo o processo para poder justamente embarcar nessa jornada em conjunto. O médico, a equipe médica, a equipe de psicologia, tudo isso juntos para um destino comum, né? Que é o combate dessa doença. E é fundamental. Não tem tratamento onde o paciente não consegue entender e passar pelo processo da doença, de
o processo psicológico de aceitação da doença, que muitas das vezes é difícil. Mas quando a gente tem um paciente e um familiar justamente que está focado, esclarecido e quer combater, quer viver, o tratamento ele fica muito mais fácil e o resultado ele é melhor. Né? E lembrando também que aqui no hospital, além de todo o incentivo, né, a gente é cercado por uma natureza, né, tem ar puro, enfim, a gente já tem até alguns dos elementos aqui da natureza que nos ajudam nessa busca pela qualidade de vida. Nós temos também esse acompanhamento espiritual aqui através da capelania, né? Então os pacientes podem ter ali um momento de receber uma oração, uma palavra de esperança, porque, como eu falei no início, ainda é um mito de que, câncer de pâncreas, acabou, não tenho mais solução. Então, muitas pessoas ainda recebem o diagnóstico dessa forma, então esse acompanhamento espiritual que a gente oferece aqui, eu acho que também ajuda nesse sentido. Bom, por fim, eu gostaria de deixar esse momento agora para que vocês deixem uma mensagem para essa pessoa que está enfrentando esse câncer de pâncreas ou para um familiar que está nessa batalha, né? O que vocês gostariam de deixar aí o recado? Se quiserem falar olhando nessa câmera ou não, fiquem à vontade. Eu sempre tenho um entusiasmo, né? Porque eu acho que, como vocês agora foi comentado, o paciente que tem entusiasmo para enfrentar a doença é quando ele está otimista, que ele está com energia para lutar, porque precisa lutar. Não tem como uma pessoa sobreviver se câncer ela não quiser lutar. O paciente que se entregar, ele não consegue. O médico quer. O paciente tem que querer junto, a família junto, está no hospital, aí todo mundo junto vai para cima para tentar vencer, não é? Então a gente precisa de entusiasmo. A gente tem muito avanço, hoje a gente faz cirurgias robóticas, a gente faz essas cirurgias agressivas, que tem com o intuito de dar mais sobrevida. Então eu sempre tenho entusiasmo de trazer esse conhecimento que a gente tem para o paciente. E aí o paciente, com entusiasmo, a gente vai para cima e tenta vencer. Agora, existem casos, nós como seres humanos temos uma limitação. Lembra no começo que eu disse, 50% dos pacientes têm doença que já não permite o nosso trabalho. Aí a gente não tem chance de cura. Os outros 50% a gente hoje consegue lutar bastante com ele. Então, é com esses 50% que o cirurgião tem um papel. Os outros 50%, um percentual pequeno que tem uma doença metastática muito pequenininha que a gente talvez trazer para o lado de cá. Então, no meu lado, eu tento, quando eu tenho esses pacientes que estão dentro de uma doença localmente avançada, doente local, eu tenho bastante entusiasmo de trazer esse conhecimento, porque a gente tem se dedicado nos últimos 20 anos para essa doença. A gente foi, como o Felipe falou no começo, a gente foi para vários lugares do mundo, nos Estados Unidos, na Alemanha, em Portugal, na Holanda, a gente esteve no Japão, né? Nós dois estivemos no Japão várias vezes, e a gente tem trazido esse conhecimento para cá, e a gente quer lutar com o paciente, trazendo esses conhecimentos para os nossos pacientes, né, Felipe? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem feito nos últimos anos aqui, é tentar fazer o que o paciente for para o Japão para procurar uma cirurgia, hoje a gente oferece para ele aqui. Então, a gente sempre foi muito curioso, né? Tanto eu quanto o Felipe, a gente quer... Que bom. O pessoal está fazendo uma coisa lá, a gente quer ver, quer saber, então a gente consegue hoje misturar um monte de conhecimento de vários lugares e a gente poder usar colocar em prática aqui no né? Hospital Silvestre. Isso é uma coisa, e também lembrar que a gente tem um centro de referência de formação, né? A gente tem residência médica, a gente tem um programa de fellow e vem gente de outros lugares aprender essas cirurgias aqui, ficar tempo conosco. Então, isso é uma coisa que a gente quer trazer para o paciente que procura a gente, né? Perfeito. Eu acho que um recado que a gente pode dar, justamente baseado em tudo que foi conversado aqui, é que o tumor de pâncreas hoje ele não é mais um caso onde não se tenha mais o que fazer. Existem várias formas de tratamento e aqui no Hospital Silvestre, no Adventist Health, agora, nós temos justamente toda a condição para dar sequência a tratamento e muitas das vezes a gente consegue
trazer pessoas que já estão desacreditadas sobre a possibilidade de tratamento. A gente consegue resgatar essas pessoas para oferecer um tratamento adequado e com uma boa chance de sobrevida e algumas vezes até de cura. Que bom. Bom, a gente deixa então essa mensagem de esperança, né? As pessoas não precisam mais ficar com esse estigma, né? De que recebeu essa notícia, acabou, não tem mais jeito. É isso aí. Tem jeito, tem tratamento. Vai doer um pouquinho? Vai. Vai. Mas vai melhorar, vai ter cura e vai ter de novo a qualidade de vida que tinha antes, né? Olha, foi muito bom o nosso papo aqui, eu gostei muito, aprendi Já acabou, né? bastante. Rápido. Pois é, foi rápido, viu? Nem demorou tanto assim. Muito obrigada, doutor Eduardo, Prazer. doutor Felipe. Eu sei que a agenda de vocês é algo assim. Juntar vocês dois aqui agora foi um momento histórico para a gente agradece demais. E lembra você que você pode deixar aqui nos comentários alguma dúvida, alguma sugestão de tema que você quer que a gente traga aqui também no podcast. Fique à vontade, participe com a gente, acompanhe as nossas redes sociais, a gente tem colocado ali os cortes também do podcast, para quem de repente está com pouco tempo de assistir ele completo, mas vale a pena. Tá? Inscreva-se no nosso canal também, acesse as nossas redes sociais e a gente aguarda você então na próxima semana, no próximo episódio do Silvestre Cast. Até lá!